Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas e as instituições que se inscreveram nesse segundo webinar ao vivo da Neoprospecta. Meu nome é Maria Carolina, eu sou bióloga, doutora em Biologia Molecular pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui, na empresa Neoprospecta, eu sou uma das responsáveis pelo segmento de alimentos. A Neoprospecta, ela é uma empresa de biotecnologia, com expertise em análises microbiológicas e sequenciamento de nova geração. No webinar de hoje, a gente selecionou um tema relacionado ao controle de qualidade relacionados à indústria de alimento e foi intitulado como a importância do controle de qualidade nas indústrias de bebidas. Né? A gente convidou para participar desse webinar o Jason. O Jason, ele é o supervisor de qualidade da empresa Fruc Bebidas S.A., tá? Ele é formado em Química Industrial, tem pós-graduação em Engenharia de Plásticos e ele trabalha na Fruc já há 13 anos. Hoje, ele atua como responsável pela equipe do controle de qualidade no Laboratório Físico-Químico, Microbiológico e de Desenvolvimento. Então, antes da gente iniciar a nossa apresentação, eu gostaria de agradecer ao Jason por ele ter aceito o convite de participar e de contribuir com esse webinar proporcionado pela Neoprospecta. O Jason, ele vai falar um pouquinho sobre como funciona o controle de qualidade numa indústria de bebidas, qual é a parceria da Fruc com a Neoprospecta e como as ferramentas da Neoprospecta auxiliam a Fruc no controle de qualidade nos processos de produção. Bom dia a todos, eu agradeço o convite feito pela Neoprospecta. A gente viu que pela lista de pessoas que se inscreveram, bastante gente qualificada. Vai ser bastante agradável a gente fazer essa conversa. A gente espera atender toda a expectativa de vocês, respondendo as perguntas. E acredito que vai ser bastante proveitoso para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais sobre a indústria de bebidas e quais são os desafios que a gente tem no dia a dia. Então, assim, antes da gente começar e antes de eu compartilhar a apresentação com vocês, eu só gostaria de pedir que, se caso alguém tiver algum problema com o áudio, que é só reportar no nosso chat do YouTube, que a gente vai tentar resolver os problemas de vocês, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Diante da problemática relacionada com a segurança alimentar, dos custos financeiros relacionados às contaminações microbiológicas, bem como o impacto à saúde pública causado pelo surto e pelas doenças transmitidas por alimento, a Neoprospecta, ela acredita que é necessário uma nova abordagem para as análises microbiológicas, para auxiliar o controle de qualidade e minimizar os impactos que as contaminações microbiológicas elas causam. Em 2015, os Estados Unidos, eles estimaram que a indústria de alimentos gerou um impacto de 55 bilhões com problemas relacionados à segurança alimentar. Já com relação à saúde pública, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, desde 2010, já foram registrados pelo menos 580 milhões de casos de doenças relacionadas, transmitidas por produtos alimentícios. Assim, a Neoprospecta, ela, na nossa visão, né, a microbiologia, ela necessita de algumas mudanças, né? E entre elas, nós acreditamos na incorporação do sequenciamento de nova geração na rotina para análises microbiológicas, realizando uma análise em larga escala, com resultados mais acessíveis e confiáveis. Outras mudanças que a Neoprospecta acredita que a microbiologia necessita é que a cultura e o enriquecimento, elas não possam ser requisitos essenciais no processo, né? E dessa forma, a gente possibilita a identificação de micro-organismos que não se desenvolvem em meio de cultura. Outra mudança que a microbiologia necessita é permitir a análise de amostras com baixa carga microbiológica, como as amostras ambientais ou de outras naturezas. E também permitir que os setores de saúde, alimento e farmacêutico possam realizar programas de rastreamento
vigilância e controles de surto. Com esses objetivos, a Neoprospecta, ela tenta introduzir uma nova visão para as análises microbiológicas de rotina. E com isso, ela desenvolveu uma metodologia própria. Dentro das tecnologias desenvolvidas pela Neoprospecta, encontra-se o DMD. O DMD, ela é uma tecnologia que consiste em protocolos de biologia molecular e protocolos computacionais, com o propósito de oferecer a identificação acurada, sensível e específica de micro-organismos em diferentes amostras biológicas. Por meio do DMD, as amostras com baixas quantidades ou alta diversidade de micro-organismo, como as amostras ambientais e de superfície, elas podem ser analisadas com sucesso. E isso é algo novo e impossível de ser alcançado com as tecnologias convencionais de microbiologia. Então, ao comparar as técnicas de microbiologia clássica ao DMD, a gente pode observar alguns diferenciais. Na microbiologia clássica, a identificação ela é baseada em análises fenotípicas e bioquímicas. Já o DMD, a gente utiliza marcadores específicos para identificação a nível de espécie. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre os marcadores que a Neoprospecta utiliza. A microbiologia clássica, ela possui uma baixa escalabilidade, né? E ela necessita de meios de culturas e ensaios específicos. Já o DMD, ele consegue a identificação de centenas de espécies em uma única análise. E isso diminui os custos das análises, né? Porque passa a ser um custo único por análise. Na microbiologia clássica, ela demanda um alto custo financeiro, tempo e espaço físico para identificar diversas espécies em paralelo de uma mesma amostra. Já o DMD, ele possibilita o processamento em larga escala, ou seja, o processamento de centenas de amostras em paralelo. O DMD também, ele consegue uma visualização tanto quantitativo quanto qualitativo dos micro-organismos analisados. Então, conforme eu havia falado, para a abordagem do DMD, são utilizados marcadores moleculares específicos para a identificação dos micro-organismos, né? Para a identificação de bactérias, a Neoprospecta, ela utiliza o 16S-ribossomal, e esse é um marcador que ele apresenta tanto regiões conservadas, quanto regiões hipervariáveis. E essas regiões hipervariáveis é que possibilita a identificação a nível de espécie. A Neoprospecta, ela utiliza principalmente a região V3 e V4, e essas regiões, elas foram escolhidas após um intenso desenvolvimento. Um outro marcador utilizado para a identificação dos micro-organismos é o ITS. Esse marcador, ele é utilizado para a identificação de fungos e leveduras. E como no 16S, né, ele também apresenta uma região conservada e regiões hipervariáveis, também que possibilita a identificação a nível de espécie. Um outro motivo para a escolha desses dois marcadores pela Neoprospecta é sua extensa revisão bibliográfica, né? E isso disponibiliza um extenso banco de dados, com dados mais robustos e acurados para a comparação das sequências. Então, a Neoprospecta, ela trabalha com um modelo de negócio que engloba desde a coleta, onde essa coleta ela pode ser realizada pela Neoprospecta ou pelo cliente, é seguida pelas análises microbiológicas que são realizadas dentro dos nossos laboratórios, com a visualização dos resultados em uma plataforma online que é denominada de Neobiome. Com esses resultados em mãos, as instituições elas podem realizar o gerenciamento dos problemas, trabalhar com projetos educacionais e de treinamento, gamificação e suporte a áreas importantes da instituição. Já com relação à metodologia aplicada dentro dos nossos laboratórios, ela engloba a chegada das amostras, que no segmento de alimento especificamente, essas amostras podem vir tanto em swabs, que vão ser swabs de superfície quanto de colaboradores, e na forma de produto, que pode ser também os produtos finais, quanto os produtos de processo. Após isso, essas amostras, elas passam
por um processo de extração, mas antes desse processo de extração, elas podem passar ou não por um processo de enriquecimento. E essa escolha, ela vai depender de acordo com os objetivos dessas análises, né? Então, após a extração do DNA, esse DNA, ele é manipulado, tá? Para acessar as regiões dos marcadores. Os marcadores, eles são sequenciados, seguidos por uma análise de bioinformática, com uma comparação com um banco de dados acurado da Neoprospecta, e em seguida, esses resultados são disponibilizados na plataforma online Neobiome, que é um software analítico. Um outro diferencial da Neoprospecta é o desenvolvimento de softwares para o gerenciamento de todas as etapas do processo. Então, a Neoprospecta, ela se preocupa também com o desenvolvimento de software em todos os processos envolvidos na análise das amostras. Então, que vai do biocollector ao Neobiome. Uma outra ferramenta que também foi desenvolvida pela Neoprospecta e que já foi citada anteriormente nessa apresentação é o Neobiome. O Neobiome, ele consiste em uma plataforma analítica online que integra o resultado do DMD e permite a visualização dos resultados de uma forma mais fácil e intuitiva. O Neobiome, ele possui ferramentas que permite uma mineração dos dados, uma visualização quantitativa e qualitativa dos resultados, e também permite a utilização de filtros para avaliar de forma mais facilitada as informações mais relevantes. Uma das ferramentas disponibilizadas no Neobiome é o perfil microbiológico. No perfil microbiológico, cada barra vertical representa uma amostra e cada cor representa um micro-organismo identificado nessa amostra em particular. A interface desse software ela é bem simples e interativa e permitindo que se realize uma análise bem detalhada. Quando a exibição está na exibição quantitativa, é possível identificar qual a amostra que possui a maior quantidade de micro-organismo. E a barra com a maior altura, ela vai representar a amostra com a maior quantidade de micro-organismo. E as demais amostras, elas serão representadas de forma proporcional a essa amostra com maior quantidade de micro-organismo. Uma outra ferramenta, também disponibilizada no Neobiome, é o perfil genético. No perfil genético, ele permite a investigação da dispersão por meio de uma assinatura genética dos micro-organismos, mostrando possíveis rotas de contaminação. Então, utilizando essa ferramenta, é possível avaliar se os micro-organismos que estão presentes na mão de um colaborador são os mesmos micro-organismos que estão presentes no produto final ou que estão presentes em um ponto específico do processo. E a última ferramenta do Neobiome é o NeoMap, que ele permite a visualização do microbioma em um formato de mapa de risco, que é plotado numa planta baixa, como, por exemplo, numa unidade fabril de uma indústria de laticínios, né? Com essa abordagem, a gente pode monitorar os pontos de maior risco e a qualidade dos processos, auxiliando a solucionar os problemas. Então, quanto maior for o mapa de calor ou essas bolas de calor, maior é a quantidade de micro-organismo presente na amostra analisada. No segmento de alimentos, a metodologia ela foi definida como Neobiome Food, e diversas podem ser as abordagens utilizando as ferramentas desenvolvidas pela Neoprospecta. Dentre as principais abordagens estão projetos de rastreabilidade para identificação de falhas de processo, utilização das ferramentas para o monitoramento de pontos importantes do fluxo de processo, pode ser utilizado também para validação de higienização, pesquisa de shelf life, com o intuito de aumentar o tempo de prateleira do produto, ou mesmo para validar o shelf life definido pela empresa, né? Então, a gente pode trabalhar com alimentos frescos, com alimentos processados, com partes do processo e também com shelf life.
Ainda existem alguns projetos que estão em fase de desenvolvimento, como a quantificação, que é conseguir identificar a correlação entre unidades formadoras de colônia e sequência de DNA, e a sorotipagem de alto desempenho para Salmonella, Listeria e alguns sorotipos de Escherichia coli. Então, essas análises, elas podem ser realizadas tanto sob demanda, né, ou seja, quando o cliente ele necessita de uma análise, né, então vai ser utilizado num contexto de auditoria e demandas específicas, como caso com produtos contaminados ou problema com fiscalização. Ou sob contrato, né, quando são análises mensais, semanais ou diárias. Nesse modelo de negócio, existe uma flexibilidade para o uso em projetos de monitoramento, auditorias e validação de processo. Mas, indiferente de qual modelo de negócio o cliente for trabalhar, em todos os modelos de negócio, vão estar sempre disponível o software e o suporte técnico. Agora eu vou apresentar para vocês o case da Fruc, né, que foi um projeto realizado para a validação de higienização, né. Nesse projeto, o objetivo era validar o processo de higienização de galões reutilizáveis. E qual que era o problema? Os garrafões de 20 litros, eles são utilizados para o armazenamento e venda de água, eles são retornáveis, né? E dessa forma, a empresa, ela precisava garantir a eficiência do processo de higienização desses garrafões para sua reutilização de forma segura. Então, a Fruc, ela sempre realizou todas as análises microbiológicas obrigatórias e sempre estava dentro dos parâmetros aceitáveis. No entanto, a partir de um certo momento, iniciaram algumas reclamações de clientes relatando a presença de algumas partículas na água dentro do garrafão. E mesmo com as análises microbiológicas clássicas estando dentro dos parâmetros aceitáveis, a Fruc, ela queria assegurar que a água que saía da empresa, ela não apresentasse problemas provenientes do processo interno da empresa, né? E por isso a Fruc entrou em contato com a Neoprospecta para a gente fazer a validação desse processo de higienização, né? Então, inicialmente, foi realizado um piloto, né, onde foi enviado algumas amostras relacionadas a esse processo de validação, para a gente ver se a tecnologia empregada pela Neoprospecta conseguiria identificar os micro-organismos presentes nesses galões, né? Então, após o resultado positivo desse primeiro piloto, foi realizada uma análise em todas as etapas relacionadas ao processo de higienização. A gente pode observar em todas as amostras que o garrafão inicial, ele apresenta uma carga microbiana bem alta, que isso é normal, né? E por isso a importância de uma higienização eficiente desses galões, né? Então, durante essa segunda análise, né, foi necessário que a Neoprospecta fizesse uma otimização no processo de coleta, porque alguns sanitizantes utilizados durante o processo de higienização desses garrafões, eles inibiam algumas reações importantes no processamento dessas amostras dentro do laboratório, tá? Então, após todo esse processo de otimização, foi entregue o segundo resultado com a segunda análise de todos os pontos relacionados à higienização desses garrafões, né? E aí, a Fruc, a partir desse resultado, ela realizou diversas intervenções nesse processo de higienização. A partir desses resultados entregues pela Neoprospecta, a gente pode observar que nesse resultado, a higienização ela era bem mais eficiente para bactéria do que para fungo, e aí eles trabalharam em toda uma otimização para melhoria de higienização para esse grupo de micro-organismos, né? Então, após todas as mudanças que foram realizadas, e que depois o Jason vai explicar melhor para a gente quais foram essas mudanças, a gente fez uma terceira análise, para ver o quão efetivo foram as mudanças realizadas dentro desse processo de higienização. E o que a gente conseguiu observar,
é que realmente caiu drasticamente a carga microbiana, tanto de bactéria quanto de fungo, após essas mudanças realizadas nesse processo de higienização, chegando a zerar a quantidade de micro-organismos presentes no garrafão final, após a higienização, né? Então, assim, esse é um case que é bem interessante, porque a Neoprospecta, ela conseguiu identificar um problema, né, e conseguiu ajudar a Fruc a solucionar esse problema, né, a melhorar o processo de higienização desses garrafões. Então, assim, eu finalizo minha apresentação por aqui, tá? E agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado Jason, que vai explanar um pouquinho sobre o tema sugerido. Então, tá bom, obrigado, Carolina. Após a tua apresentação, então vamos começar a ver a minha apresentação. Agradeço a presença de todos novamente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, qualquer coisa vocês me sinalizem, para a gente poder ver, então, a minha parte. Tudo ok? Acho que vamos estar tudo certo. Então tá, pessoal, na nossa parte que cabe então a Bebidas Fruc, a gente tem muito a agradecer o convite, como a gente falaste, e foi um grande desafio mesmo esse trabalho, né, por isso que a gente até intitulou como Importância e Controle de Qualidade na Indústria de Bebidas, e a gente vai começar a apresentação falando um pouquinho, né, do que é a Fruc, né, a gente já conheceu um pouco o que é Neoprospecta. A Fruc, então, é uma empresa que já existe há bastante tempo, né? Vocês podem ver que desde 1924 ela começou em Arroio do Meio, próximo aqui de Lajeado, que é onde nós estamos hoje. Em 1924, então foi fundada pelo Emílio Kirst, e ela mudou já bastante de lá para cá, né? Nós podemos ver que hoje ela está num parque fabril bastante grande, a gente está no Lajeado, é uma empresa gaúcha, uma empresa familiar. Nós somos a maior empresa regional de refrigerantes do Rio Grande do Sul. Temos aproximadamente 915 profissionais, né, e uma capacidade produtiva de aproximadamente 420 milhões de litros de bebida por ano. Então, hoje a empresa ela é líder em água mineral aqui no Rio Grande do Sul, e é muito conhecida pela Fruc Guaraná, aqui, que os gaúchos, então, têm como preferência, tá? O que nós vamos começar a falar hoje um pouco do tema sobre qual que é a importância do controle de qualidade e o processo de higienização, antes de a gente ir diretamente para o que a gente realmente efetivou de ações após os resultados no prospecto, a gente fazer um pouco essa introdução, tá? Então, por que é importante a gente ter esse controle, né? Nós estamos com a presença hoje de pessoas trabalhando no indústria de alimentos, outros são universitários, mas acho que é consenso para todos que ter um produto seguro para o consumo, ele é mandatório, né? Além de ter um produto padronizado, nós temos a PPCC, tem o DPF, temos alguns requisitos da ISO 22000 implantados, e a Fruc tem muito essa preocupação, né, de sempre manter essa qualidade e segurança para quem vai consumir. O produto padronizado, então, ele com certeza é muito importante, né? A indústria de bebidas tem uma capacidade produtiva muito alta, né? Quem já passou por dentro de uma indústria, existem linhas que produzem 60 mil latas hora, mais de 100 mil latas por hora, garrafas de PET com 12, 20 mil garrafas hora. Então, ter um produto padronizado, ele é um requisito que o controle de qualidade ele precisa trabalhar todo dia, né, e em geral essas empresas, assim como também laticínios, produzem 24 horas por dia. Então, o laboratório, ele está presente 24 horas por dia, de segunda a segunda, acompanhando a produção, né. Outro tópico muito importante, que é a questão de fidelização do consumidor. A Fruc, então, ela é uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, uma empresa bastante consolidada, e nós temos clientes, consumidores muito fiéis, né? Eu falei antes da Guaraná, é muito conhecida no Rio Grande do Sul e até fora do estado, até fora do país, e o nosso cliente, ele é muito crítico, né? E a gente tem um compromisso com ele de realmente entregar sempre o produto na qual ele está acostumado a consumir. E essa fidelização é o que faz o nosso volume de vendas vir aumentando a cada ano, né? A imagem da empresa também é muito importante,
porque a Fruc tem muito essa preocupação da gente realmente demonstrar através dos nossos produtos toda a nossa missão, nossos valores. E então, como a Fruc ela cresceu muito nos últimos anos, nesses últimos 10 anos teve um crescimento bastante expressivo, a empresa está muito na mídia, é bastante comentada, recebeu vários prêmios, então o pessoal fica cada vez mais crítico também com a qualidade do produto, exige mais, né? Pessoas que consomem Guaraná, por exemplo, nossa própria água, que agora é líder de mercado, o pessoal está acostumado a consumir o produto desde que nasceu, né? A empresa existe desde 1924, então eu, por exemplo, eu tomava por Guaraná quando era pequeno, fui crescendo, até depois fica adulto, a gente está acostumado com aquele sabor a vida toda, então a gente sabe quando algo está fora ou algo muda, então isso é bastante interessante para a Fruc, que a gente também tem esse consumidor cativo. Outra importância também, que é outro fato que é muito importante em relação ao controle de qualidade, é em relação à higienização adequada para as linhas de alta velocidade, ou seja, como eu falei antes, indústria de bebidas sem linhas de alta capacidade. Então, eu tenho que ter uma higienização adequada para isso, né? Principalmente dimensionada para um curto tempo de setup, né? Ou seja, as linhas, elas precisam trabalhar, elas trabalham 24 horas por dia, então nós temos que ter uma higienização bem dimensionada para esse tipo de indústria. Não é aquela questão que tu para toda a fábrica e agora vamos limpar o dia inteiro, depois tu começa, né? É bem dimensionado com o PCP o tempo que a gente tem de limpeza e a gente tem que cumprir aquele tempo. Então, a higienização ela tem que se encaixar dentro daquele período e ela tem que ser efetiva. Eu não vou ter outra chance depois para mim parar a linha. Se eu parar a linha, eu vou ter que justificar porque que eu parei, vai gerar uma perda de eficiência da produção. Então, ela tem que ser adequada para isso. Em geral, por processo de CIP, assim como também muito laticínios utiliza a higienização para a parte de enchimento, para a parte de xaroparia, em geral, processo CIP. Né? O que a gente pode dizer também em relação à higienização, se a gente pensar estruturalmente, a indústria de bebidas, eu acredito que ela é bastante facilitada em comparação com frigorífico, outras indústrias, onde tem uma carga orgânica maior, porque a nossa matéria-prima basicamente é açúcar e água, né? E a parte da estrutura, como é tudo muito automatizado, as linhas, praticamente as 16 pessoas trabalham numa linha com capacidade de fazer 60 mil latas por hora, então não se tem um grande volume de pessoas na produção. Um grande volume de circulação, né, as salas de vaso são todas fechadas, climatizadas, então isso se tem uma facilidade de manter essa estrutura limpa. E ela é uma estrutura mais fácil de limpar, então isso também ajuda a gente na questão de manter a higienização adequada para dentro da indústria. Outro ponto também que é bastante relevante para como tu vai fazer a higienização numa indústria de bebidas é o que a gente está vendo ali embaixo no gráfico. Tá? A gente consegue ver que tem as duas linhas ali, uma é a questão do quanto a Fruc consegue produzir, isso é muito, podemos dizer que esse gráfico é quase que um gráfico genérico para várias indústrias de bebidas, não posso dizer para todas, mas acredito que para a maioria a gente consegue acompanhar durante boa parte do ano a capacidade de produção, vai acompanhando a questão da venda. Né? Vai chegar no meio do ano onde a gente tem as manutenções preventivas, que às vezes a gente aumenta um pouco de estoque para atender enquanto as linhas estão paradas, e quando chega no verão, lá no final do gráfico, a gente vê que a venda, que é a linha azul, dispara, e a produção não vai mais conseguir acompanhar aquela venda. Então, a gente precisa estar com um estoque já dimensionado para isso. Então, aí também entra o desafio do controle de qualidade. Por exemplo, ali a gente teria em dezembro, vamos supor, que é um mês, digamos, bastante volume de venda, né? Final de ano, Natal, verão. Então, como é que o laboratório, se começar a detectar alguma dificuldade de higienização, vai conseguir parar a produção em dezembro, onde a empresa mais precisa da linha funcionando. Então, a gente tem que, ao longo do ano, já sempre observando os resultados microbiológicos, todos os checklists das linhas, de base, porque ali não tem tempo para mim fazer isso. Eu vou seguir o que eu já venho fazendo durante o ano. Se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que programar mais para frente. Então, a gente é obrigado a garantir que a gente não pode ter esse tipo de problema. Porque já aconteceu, por exemplo, de a venda ficar muito alta e a gente está com o estoque muito pequeno para conseguir realmente atender aquilo por um grande volume. Então, qualquer hora que eu tiver que parar uma produção para fazer uma higienização que não estava programada, ou alguma atuação do controle de qualidade, isso diretamente vai influenciar no caixa da empresa, porque às vezes pode ser que aquela uma hora vai faltar produto aquela uma hora. Então, eu acredito que essa é uma realidade de algumas empresas de vida também, porque quando a coisa aperta, a gente realmente tem um argumento muito forte. A gente tem que trabalhar durante o ano mesmo para não precisar fazer isso em dezembro.
novembro, janeiro, fevereiro. Algumas das questões em relação aos impactos de contaminação no setor de alimentos, a gente também resolveu trazer isso, já que é o tópico, é a questão de microbiologia, né? Acho que, em primeiro lugar, perda de mercado, né? Vamos falar por mim, a Fruc aqui é uma empresa, então, como a gente falou, muito conhecida, todo mundo conhece muito nossos produtos, somos fortes aqui no Rio Grande do Sul, até em outros estados temos preferência, mesmo onde a gente não vende ainda, por consumidores que já conhecem o produto. Então, a perda de mercado, ela é bastante crítica se a gente tiver um impacto de contaminação no nosso produto, porque, como a gente falou, a capacidade produtiva é muito grande. Então, se eu tiver algum problema durante apenas uma hora de produção, se eu for numa linha de lata, daqui a pouco a Fruc tem 60 mil latas, daqui a pouco outra empresa vai ter 100. Então, isso se torna um volume muito grande com problema no mercado. Então, imagina você recolher isso, os consumidores, os clientes vão deixar de vender, você ter todo um custo, e fora a tua imagem, que eu sigo no tópico ali, né? A imagem da empresa, como é que fica nisso, né? Acho que todo mundo aí já teve viram alguns casos que aconteceram nos últimos anos, né, que ficam muito noticiados na mídia, empresas pequenas, empresas grandes, tendo algum problema com contaminação, e isso afeta muito, né? Então, quando isso ocorre, mesmo uma empresa muito consolidada no mercado, ela tem que trabalhar bastante para voltar a mostrar a imagem que ela tem. Então, essa tem que ter uma preocupação também, né? Não só a questão de deterioração da tua bebida, mas também a questão de deterioração, que vamos supor que não seja algo patogênico, mas que vai dificultar que a pessoa consuma aquele produto, mas também, sim, gerar algum dano para a saúde do consumidor, né? E aí, o caso mais extremo, vamos pensar que seria a possibilidade de encerramento das atividades e punição ao responsável técnico. Então, né, aí seria, né, o último estágio, onde também a gente vê que isso acontece, eventualmente, onde o que eu vejo muito por problema de quando é algo microbiológico mesmo, que geralmente é muito grande, acaba isso. É mais difícil você por outros problemas, né, para chegar a um ponto de encerrar a empresa. Mas o responsável técnico, ele também tem o papel dele e ele vai arcar com essa responsabilidade. Então, é um peso bastante grande em cima do controle de qualidade e em cima da pessoa que está assinando por isso, né. Então, é uma preocupação que a empresa também tem que ter. Bom, saindo um pouco dessa parte inicial, então, do por que a gente tem que ter o controle na indústria de bebidas, a gente focou, né, o trabalho em cima da higienização de embalagens, né? Esse foi o foco do nosso trabalho. Nós fizemos várias análises em refrigerantes, em outras questões também, mas a gente resolveu trazer esse case da água mineral, por realmente ser algo que a gente fez um volume maior de análise, onde teve um esforço maior, e onde a gente realmente viu que foi bastante benéfico o trabalho, tá? Então, a gente sabe que embalagens de 20 litros, que foi o foco do trabalho, elas necessitam de uma higienização específica, né? Então, a embalagem, ela vem da rua suja, né? Às vezes ela vem com um pedaço de papel, com outros fragmentos dentro, às vezes ela pode vir com algas, com biofilme, com muita poeira, com sujeira, às vezes pode vir totalmente limpa a quem olha ela, mas que a gente sabe que ela está bastante contaminada, né? Então, ali já tem um desafio em como tu vai conseguir fazer essa limpeza desse garrafão para poder retornar ali ao mercado, que já é bem diferente de uma embalagem descartável, né? Que possui uma higienização rápida e simples por não oferecer perigo, né? Então, nós vemos que uma embalagem descartável é apenas uma rissagem com água clorada, uma água com ozônio, então ela é bem mais favorecida, né, então, do que uma embalagem retornável. As embalagens plásticas, como o garrafão 20 litros, no caso PET, né, que é o que a gente utiliza, tem uma dificuldade de higienização devido à questão da temperatura que a gente pode submeter ela, né. É diferente de uma linha em garrafas de vidro, onde eu posso submeter uma temperatura bem mais alta que o vidro vai aguentar. Então, no PET, eu vou trabalhar ali muito bem até os 65 graus, e olha lá. Então, eu tenho que observar que eu não posso ter um tratamento térmico muito alto, senão a embalagem vai deformar pelo calor. Então, esse é uma grande diferença que já começa a ser um desafio para quem tem esse tipo de produto como para venda, né? Então, o que a gente vê, né, em relação à questão da 20 litros e indústria de bebidas em geral, né?
já que a gente está falando de microbiologia, o que é o mais comum, né? A gente tem bactérias ou fungos, o que é mais frequente, né? A gente vê que em bebidas o índice de bactérias é maior. O que a gente percebe aqui que sempre é isso que ocorre quando ocorre, a gente vê contagem de bactérias maior. Mas o que a gente vê é que, em geral, a gente não tem grandes problemas por ter um índice de bactérias, mesmo que, por acaso, algum motivo, a gente tenha, teria um refrigerante ou algum outro produto com um nível de bactérias maior, ela não chega a gerar um problema visível ou estragar aquela bebida. Obviamente, não sendo bactérias patogênicas, né, que não é o caso. Agora, em determinadas quantidades, a gente sabe que isso pode gerar alguma alteração de aroma da bebida, né? Então, isso a gente já conhece, né? Então, às vezes, tu não vê nada visualmente, o produto está na condição normal que tu conhece, você vai tomar a bebida e não sente nada de gosto, mas pode perceber uma alteração no aroma, né? Isso a gente sabe. Então, ali tá, por isso que também é importante ter um controle para o nível de bactérias, para que isso não saia fora do que tu tens definido como padrão e vir a gerar um problema depois, né? Agora, já em fungos, a gente vê que isso ocorre em menor escala, né? Mas o que a gente vê é que, em geral, eles geram problemas visíveis de qualidade, né? A gente tem casos onde, por exemplo, já ocorreram em produtos onde tem um nível maior de suco, por exemplo, leveduras, a gente vê que isso pode gerar uma fermentação do produto com o tempo e gerar uma formação de gás dentro daquela embalagem estufada, né? A gente nunca viu isso ocorrer em escala, apenas pontualmente, né? E embalagens isoladas, mas a gente vê que, nesse caso, até às vezes em uma garrafa de cola, quem trabalha nesse segmento vê que é muito difícil ver algum problema, porque refrigerante é um produto muito estável quanto a isso, e ele pH muito baixo, então também tem conservantes, então é difícil gerar um problema, né? Em geral, pode ocorrer um problema na bebida se ela está com uma tampa mal lacrada, onde vai entrar ar no produto ao longo dos dias, e isso depois começa a gerar. Às vezes você pode ver no mercado, se encontra, pode encontrar, mas é muito difícil, mas a gente já viu, de ter, por exemplo, uma garrafa de cola e ter fungo em cima do produto boiando ali, né? Então, como é que se desenvolve um fungo em cima daquele produto ali com pH de 2,4 aproximadamente, né? Com uma atmosfera de CO2, tudo ali consegue se desenvolver, mesmo refrigerante, tá? Então, os fungos, geralmente, eles são um problema que o cliente vai ver isso e vai perceber. É isso que a gente entende. Em relação ao que a gente utiliza de produtos, né, que atuam para poder fazer esse controle, até de higienização das máquinas, da empresa, né? A gente sempre tenta usar um produto que atua em amplo espectro de micro-organismos, ou seja, principalmente o uso de calor, agentes clorados ou ozônio. Tá? Então, é muito comum no laticínio, frigorífico, de bebida, usar alcalino clorado nas enchedoras, nas salas de vaso, em outros pontos, né? Agente clorado também, às vezes dióxido de cloro, o próprio cloro, e o ozônio também, que a gente já utiliza para a higienização já há mais tempo, já acho que uns 8 anos, eu acho que certo, para fazer também CIPs. Então, eles são produtos que geralmente conseguem ter uma boa atuação em cima de bactérias e fungos, né? Falando um pouco da análise convencional e a molecular, né? Agora acho que vamos começar, então, a falar como é que começou o trabalho na Fruc. O início do trabalho, ele começou como pesquisa, busca e identificação de micro-organismos, tá? Vamos fazer uma breve introdução aqui. Como a Carol mesmo comentou em relação a onde a gente começou a pensar nisso, a gente sempre teve análise microbiológica, a gente tem laboratório físico-químico, microbiológico, desenvolvimento dentro da empresa. A gente tem as análises diárias, né, em vários pontos, né, desde a coleta da água até o produto final, e a gente sempre via, então, que o produto estava adequado, sem nenhum problema. Porém, a gente tem um canal de 0800, nosso hack é bastante robusto, e conforme a empresa foi aumentando, que as pessoas tiveram mais possibilidade de contato com a empresa, a gente começa a escutar das pessoas que a água mineral deles tem uma presença de filamentos na água, às vezes está com um gosto ruim, algum cheiro. Então, para quem trabalha com indústria de água mineral de 20 litros, existe muito desse tipo de comentário. Por quê? Porque isso depende, a empresa entrega o produto lacrado, mas isso também depende do consumidor, aonde ele vai botar essa água e por quanto tempo ele vai demorar para consumir. Porque ele vai colocar essa água num bebedouro,
né? Esse bebedouro, muitas vezes, não é higienizado de forma adequada, ele pode gerar uma contaminação no seu produto, né? Então, a gente começou a pensar, se começou a ter esses comentários de ter, então, inclusive, às vezes eu, alguém do laboratório, ia até na casa de alguns consumidores para tentar entender o que era isso e veio até visualizar o bebedouro dessas pessoas, né? Então, a gente via que, em muitos casos, sim, o bebedouro estava bastante contaminado, com sujeira visível, porque é muito comum a pessoa comprar o garrafão e via distribuidora e virar aquele garrafão em cima do bebedouro e simplesmente não fazer nenhuma higienização, né? Ou às vezes fazer uma higienização com álcool, mas a parte de dentro do garrafão, o próprio consumidor às vezes nunca olhou isso. Então, a gente começou a pegar e desmontar os bebedouros, a gente via que dentro as tubulações estavam muito sujas, né? Então, a gente começou a orientar mesmo no site que as pessoas fizessem essa limpeza com produto e com cloro, né? A gente recomendação uma concentração que poderia fazer em casa mesmo e fazer essa higienização. Outros casos, a gente também viu que as pessoas eram muito cuidadosas com a higiene, né? E ao longo do tempo também tinha alguma questão de partículas. Só que, em geral, isso acontecia depois que o garrafão já estava no bebedouro em torno de uns 15 dias ou 20 dias de uso. A gente recomenda em torno de no máximo daqui 30 dias, mas a gente também via isso. Então, a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para tentar entender o que é que isso forma, uma vez que a gente não via dentro das nossas contramostras e as nossas análises não demonstravam nada disso. O que eram essas partículas? Então, a gente teve um primeiro contato para tentar identificar se isso era alga, porque se falava muito nisso, né? Garrafão se exposto ao sol, pode gerar questão de presença de algas, né? Então, o que a gente pode estar fazendo para identificar isso? Internamente, a gente olhou no microscópio e viu que parecia que aquilo não era alga. Mas, então, principalmente tem que ter algo mais formal. Então, nós mandamos uma amostra, coletamos de um cliente mesmo, mandamos para um laboratório em Porto Alegre, onde fez uma análise e identificou e olhou que aquilo para nós, isso não é alga. Isso é novelamento celular e isso tem bactérias, tem fungos, tem até protozoários, mas a gente não sabe dizer o que é, quais são esses micro-organismos. Então, a gente ficou curioso para saber o que era isso, né? Até para tirar qualquer dúvida que isso pudesse estar vindo de dentro da empresa. Então, a gente queria, como é que a gente poderia fazer isso? Então, a gente teve esse contato, aí foi onde surgiu a Neoprospecta, né? Então, a gente teve o contato com eles, a gente começamos a trabalhar para tentar fazer essas análises nessas amostras, identificar primeiramente o que era isso, né? Se era mais bactéria ou fungo, e aí tentar ver se isso só poderia ser do cliente ou se a gente ainda poderia melhorar ainda mais nosso processo para garantir de uma forma final mesmo que de nenhuma forma isso poderia estar vindo daqui, né? Então, aí quando a gente começou a conhecer a plataforma, que a Carol explicou para a gente ficou, aquilo ali realmente é muito bom, tem muita forma de visualizar esses resultados, mas ao mesmo tempo ficou meio com medinho, assim, como é que eu vou analisar esses resultados? Para fazer uma análise de DNA, né? Eu não sou biólogo, eu tenho pessoas que estudam biologia dentro do meu laboratório, mas como é que eu vou fazer essa identificação para poder ver se realmente, não adianta eu ter um resultado se eu não vou saber o que eu vou fazer com ele. Então, a minha dúvida era, daqui a pouco eu vou investir um dinheiro para fazer um monte de análise, e o que eu vou fazer com esse resultado depois? Então, essa era a principal preocupação. Como é que eu vou interpretar esses resultados? O resultado é bom ou ruim, né? Como é que eu vou fazer essa forma de coleta? Como é que vai ser essa comunicação? Porque a gente... eu já imaginei que eu ia ter um pouco de dificuldade de como é que eu ia interpretar esse resultado depois, né? Porque a nível dessa pesquisa vai até a nível de espécie, né? Então, eu vou ter uma batelada lá de espécie, mas o que eu vou fazer com esse resultado? Então, a gente pode dizer que a Neoprospecta ajudou bastante a Fruc também. A gente fez pelo Skype várias reuniões, onde a gente iniciou, como a Carol falando, fazendo uma primeira coleta, ver se eles iam conseguir identificar alguma coisa, ver se a forma de coleta era mais adequada, se ia ser por swab, se ia ser por coleta do produto mesmo. E aí a gente teve algumas dificuldades, né, para poder, porque o garrafão, como é que eu vou colocar um swab lá dentro do garrafão, eu teria que cortar ele, como é que a gente ia fazer? Então, tudo isso a gente teve essa comunicação, e a empresa teve bastante aberta a conversar comigo. A gente ficou várias vezes fazendo essas reuniões até conseguir identificar como fazer, mandar os dados lá para eles e mandar para nós, a gente começar a testar a plataforma e daí a gente partir, sim, para uma pesquisa mais avançada.
Quando a gente teve todo esse trabalho que a gente foi conduzindo, a gente também identificou, e a gente também recomenda para quem for usar essa plataforma para fazer esse tipo de trabalho, que a gente tenha a disseminação dos resultados para outras áreas, ou seja, é necessário vender o projeto. Eu penso isso, porque como tem um custo envolvido, e se você vai querer mudar a tua produção para que ela fique mais robusta ainda, você vai precisar que a produção esteja do teu lado, você precisa que eles façam essas intervenções. Então, entra aquilo que a gente falou antes, a gente precisa que a produção, muitas vezes, vai parar, vai ter que fazer uma parada programada ou não, para a gente fazer algum controle, fazer algum teste, alguma modificação na própria linha de produção. Então, a gente precisa fazer isso. A gente fez, a gente juntou o nosso gerente industrial, os supervisores das linhas, até de outros para conhecer o trabalho, e a gente abriu, aí que foi bastante legal também, a gente abriu a plataforma da Neobiome para eles estarem avaliando, ou seja, é diferente de ter um laudo, como acredito que vocês estão muito acostumados a receber, que é um laudo padrão com resultado, né, e no final apto ou não apto. A Neoprospecta também manda isso aí para a gente, né, de ter um relatório, mas o mais legal mesmo é do poder abrir ali, porque fica muito fácil, porque como é que tu vai mostrar aquele monte de resultado para outras pessoas, e que muitas vezes as pessoas são de uniprodução, então o pessoal também já entende menos ainda dessa questão. Como é que a gente vai transmitir isso para eles, entender o que a gente pode conseguir com o trabalho. Então, na plataforma fica muito fácil, que você pode selecionar e os gráficos vão aparecendo. Eu quero selecionar um micro-organismo específico, eu clico nele e vai abrir só aquele. E eu consigo ver em todos os pontos onde ele também estava presente. Então, por filtros, é muito fácil de fazer isso. E isso é bastante interessante a gente vender isso para poder a gente conseguir atuar depois na produção. Outra coisa que também era uma dúvida, né, era a questão do conhecimento dos micro-organismos identificados para que sejam geradas ações, né? Ou seja, a bateria de teste de rastreamento a gente teve que fazer. Porque depois que eu tenho todos aqueles resultados, e a Neoprospecta também nos auxiliar, eles também ajudaram a gente a dizer, grande parte foi esse micro-organismo que você encontrou. E agora, por que ele está ali? Ele é normal, está ali, não é? Como é que eu posso fazer para combater ele? Aí também, como eles são com muito mais conhecimento do que eu, com certeza, são doutores, tem pessoal que trabalha todo dia com isso, conseguindo dizer, esse micro-organismo a gente já viu em outras empresas, é muito comum ter ou não nesse tipo de indústria, nesse tipo de ambiente, ele pode estar vindo do solo, pode estar vindo do ar, então a gente começa a ter algumas ideias quando a gente começa a entender de onde que ele pode estar vindo. E aí também a Fruc, então eu também tive que fazer meu papel, pesquisar artigos para mim tentar entender aquela espécie, se outras empresas já tiveram isso, já foi identificado, e aí tentando chegar a funilar até um ponto onde a gente poderia identificar algo para poder eliminar de esse tipo de micro-organismo da onde a gente está encontrando ele. Então também exige que a gente também se aprofunde um pouco para tentar identificar. Né? E quais foram, então, as ações implementadas após a análise da Neoprospecta? Né? Então, após a análise da Neoprospecta, a gente fez várias intervenções no processo. Né? Em seguida, acho que vai aparecer para vocês uma tela, onde a gente está mostrando aqui todo o fluxograma de produção de água mineral. Então, só para ter uma breve ideia de como é uma indústria, né, em geral se resume a isso, né, a gente tem uma captação, né, mais à esquerda, onde começa ali, né, a fonte mesmo, onde é extraído a água, né, na segunda imagem a gente tem a parte interna da fonte, onde a água está sendo captada, depois a questão do armazenamento em tanques de inox, né, e depois a lavadora, né, uma filtração, que pode ser com um conjunto ou mais em sequência, o invase final, né, a última imagem ali. Aonde que nós atuamos? Né? Nós atuamos, o nosso foco foi em cima da lavadora. Né? Ali, por quê? Que a gente chegou nesse consenso de tentar melhorar mais ali. A gente já vem há mais tempo, isso mesmo, antes de conhecer a plataforma, sempre melhorando a nossa máquina de lavagem, ou seja, a gente modificou o processo dela, fazendo com que as bombas tenham uma pressão, cada vez uma pressão maior de solução, bicos rotativos, questão de tempo de contato, treinamento com manipuladores, com o pessoal da inspeção desses garrafões. Então, a gente foi evoluindo ao longo do tempo. Mas a gente viu que após a análise, a gente pegou a amostra de todos aqueles pontos que vocês viram antes. Né? Desde a fonte,
a questão do armazenamento, filtro, garrafão final, embalagem inicial, como a Carol mostrou lá, e a gente chegou a um entendimento que isso realmente não vinha da nossa, não tinha nenhuma possibilidade de vir da nossa água, porque a gente não tinha nenhuma daquelas presenças de micro-organismos em geral, elevada, e muito menos aquelas que a gente via que as pessoas consumiam, falavam que tinham na sua casa. Mas a gente viu que sim, que o garrafão inicial ele vem com uma carga muito grande, que é normal. A gente também faz lá, a gente via, né, que tem uma carga grande porque o garrafão está sujo, está exposto, né, é absolutamente normal isso. Mas a gente viu que ali realmente tem que ter uma higienização muito boa, porque ele vem com uma carga grande de micro-organismos. E ali, então, que a gente concentrou as ações, né? O que a gente começou a fazer após a identificação dos resultados, começando a vir essas respostas, né? A lavadora, para quem nunca viu, ela tem uma sequência de tanques dentro da máquina, né? E cada um desses tanques tem uma solução diferente, são etapas de higienização diferentes. Numa lavadora de vidro, em geral, são máquinas muito maiores. Então, as garrafas de vidro mergulham na solução e elas têm um tempo de contato, em geral, maior e a temperatura maior. Agora, no garrafão 20 litros, os ciclos são mais curtos, né? As máquinas, em geral, disponíveis no mercado são mais curtas, o processo é um pouco mais rápido. E o garrafão não mergulha, né? Aquelas hastes que vocês veem ali são os bicos que sobem e entram dentro do garrafão para esguichar a solução, né? Então, a gente viu que no tanque 1, que é o tanque de pré-lavagem, ou seja, o garrafão ao entrar na máquina, ele vem sujo, e ali ele recebe um jato de água. Essa água é uma água que ela fica naquele tanque e ela não tinha uma troca dessa água. O ciclo, a etapa posterior é a solda cáustica, onde ali sim tem um controle de temperatura e controle de concentração. Nesse tanque 1 era apenas água. Então, essa água, conforme ia a produção ao longo do dia, as horas, ela ia ficando cada vez mais suja, porque vai carregando sujeira dentro do garrafão. Então, o que a gente fez? Uma análise também de todas as etapas, desde o garrafão inicial, uma amostra dessa água desse tanque, uma amostra do garrafão após passar pelo primeiro tanque, a amostra do garrafão quando entrou em contato com a soda, após contato com a soda, análise da própria soda, análise depois da outra etapa, que é o enxágue da soda, e depois tem a etapa do cloro, onde entra o tanque que esguicha a água clorada, como é que essa solução de cloro estava, como é que o garrafão saía após o cloro, o enxágue final e o garrafão final. Então, a gente fez de todas essas etapas, além de todas aquelas que eu comentei em relação às outras etapas de processo, que seriam o armazenamento e embalagem final. Então, a gente fez essa batelada para ver se aquela carga inicial que entrava, quanto ela diminuía ao longo do processo e em que parte da etapa de higienização ela diminuía mais drasticamente. Realmente, ela precisa, o garrafão, ele só é eliminado tudo quando chega lá no final, ele vai perdendo gradativamente ou não. Quando chega na soda, já eliminou tudo, ou quase tudo, e ali a máquina tem uma tarefa bem menor. Então, a gente conseguiu ver que o tanque 1 de pré-lavagem, onde tinha essa água, ela ficava muito sujo, e era necessário, a gente poderia melhorar isso para já retirar essa carga microbiana já mais no início. Por que não aproveitar esse tanque de pré-lavagem para já fazer meio que uma higienização? Por que deixar esse trabalho só para o tanque da soda? Então, esse foi o questionamento que eu me fiz. Então, a gente pegou e conjunto com a produção, a gente disse, ó, tu vai trocar essa água a cada turno. Começou a produzir da manhã até meio-dia, parou um meio-dia para o almoço, bota essa água fora, enche de água e começa a parte da tarde. Essa foi a primeira etapa. Depois, a gente evoluiu e viu que a gente poderia estar usando um produto já para fazer uma atuação ali, porque também não fazer já uma limpeza, não só com água. Então, a gente passou a usar um produto alcalino, primeiramente um produto alcalino que a gente usava para limpeza em outra parte da empresa, e depois a gente evoluiu para um produto alcalino formulado com tensioativos diferentes. Aí também conversei com a empresa que era uma nossa fornecedora de produto de higienização, e a gente trabalhou com esse produto e colocamos um outro, porque o primeiro eu precisava usar um anti-espumante, então eu tinha um gasto de anti-espumante todo dia, onde a minha linha não estava orçada para esse gasto, porque essas ações foram introduzidas ao longo do ano passado. Então a gente migrou para esse outro produto onde tinha uma formação de espuma menor, e não precisava usar um anti-espumante. Então, esse produto, ele já está, ele é dosado diariamente, em cada troca dessa solução que continua a cada turno, e ele já começa a fazer um papel de limpeza ali. Então, a gente viu que, após as análises, depois que a gente fez tudo isso de novo, tudo que eu falei que a gente fez em cada etapa, a gente fez de novo para validar se aquela ação e as outras que eu vou comentar depois foram válidas.
Então, a gente viu que após usar esse produto, grande parte dessa contaminação que vinha inicialmente do garrafão, eu já consegui eliminar ela muito só nesse tanque de prada baixa. Já chegava na soda com uma carga bem menor. Então, eu consegui otimizar esse tanque, que ele estava ali mais para tirar a sujidade grosseira, já para fazer uma limpeza inicial. A gente também passou a usar o cloro, né, junto com o agente formulado, porque a gente viu que a solução inicial, quando a gente fez a primeira troca, ela não tinha presença de fungos na solução, mas como a gente viu que as bactérias diminuíam bastante, mas o fungo continuava nessa etapa, eu passei a usar cloro. Então, a gente viu que depois do cloro, a gente fez análise, nossa, caiu sim, quase que consegui eliminar grande parte do fungo que vem no garrafão original já nessa etapa. Outra ação que a gente também fez foi a construção de sistema de decantação, né? A gente entendeu que na etapa posterior, que era a questão do hidróxido de sódio, a gente poderia, essa soda, como é que ela funcionava antes? Ela ficava na máquina, em contato, sendo usada semanalmente, e na sexta-feira, essa produção começou na segunda para na sexta-feira ela ia para um sistema que tem no nosso porão, onde ela ia ser para decantação e ficar armazenada lá. Na verdade, ela não era decantada, ela ficava armazenada para poder a produção, o operador da máquina, limpar aquele tanque que fica com sujeira. Na segunda-feira, ele vinha mais cedo e retornava essa soda para o tanque e começava a produção dela. Tem o sistema de dosagem automática, que é comum nesse tipo de máquina, que vai dosando a soda e mantendo a concentração a todo momento. Mas a gente via que a soda ficava com uma cara, uma aparência, uma sujidade bastante grande ao longo do uso dela. A gente também não tinha uma frequência de troca dessa soda, apenas de ir completando ela. Então, a gente também mudou, conversando com a produção, que a gente viu que a soda, ela não tinha presença de contaminantes. Parece um pouco assim, por que analisar a soda, né? Com certeza não vai ter bactérias, alcalino, por que vai ter fungo? Mas a gente já viu, tem conversa no retrospecto, que sim, soda mesmo, soda cáustica, sua concentração aí de 2%, 3%, pode ter presença de micro-organismos que sobrevivem nela. Então, a gente fez também para ver isso, a gente não tinha, mas a gente entende que uma soda mais limpa, com certeza, tem uma capacidade de remoção de sujidades muito maior. Então, a gente fez uma troca semanal. Então, a gente fez toda sexta-feira, bota aquela soda fora, descarta ela e faz uma soda nova. E todos os dias, né, nós fizemos a gente construiu o sistema de decantação e todos os dias o operador desce a soda para o sistema para ele poder limpar o tanque todo dia. No outro dia de manhã, ele soda a soda de novo. E lá embaixo, a gente construiu um sistema uma tubulação que é visível e ele decanta a parte inferior do tanque para purgar a sujidade que sedimentou e sobe essa soda com um pouco mais limpa. A gente quer também tentar, talvez, providenciar um processo de filtração, mas ainda a gente fez alguns estudos, mas era um pouco complicado como filtrar, você tem o custo disso, como está fazendo a filtração com um produto que é bastante agressivo, mas o sistema de decantação, ele já tem uma boa eficiência também, tá? Então, por isso que é importante ter esse contato com a produção, que eu falei antes ali, de vender o projeto, porque isso envolveu o custo, né? O fazer sistema de decantação, o tempo, hora-homem, que antes se passava a soda para baixo lá no porão uma vez por semana, e hoje é todo dia. Então, isso evolui em tempo de 30, 40 minutos no tempo dele, que ele vai ter que vir mais cedo, ou ele vai deixar de produzir. Então, tem que estar muito bem embasado por que fazer isso. E depois, obviamente, a empresa quer ver, né? Tá, e agora me mostra qual foi o resultado que tu conseguiu com isso, né? Então, a gente tem que conseguir mostrar a efetividade dessas ações, por isso que a gente tem que mostrar para eles, né? Vamos para o próximo tanque. Nós tivemos o tanque de solução de cloro, né? Ali tinha uma concentração de cloro menor, e nós vimos que a gente poderia aumentar essa concentração de cloro, e que ela não iria deixar o residual no produto final. Então, a gente aumentou essa concentração, trocamos a bombinha, que fazia essa dosagem automática, com uma bomba um pouco mais robusta, e que conseguia manter essa concentração, e a gente viu também que a efetividade foi muito boa. A gente aumentou a concentração de cloro porque o tempo de contato do garrafão é pequeno. Cada ciclo, em cada uma dessas etapas, é curto. E o garrafão vai andando nesses textos que vocês estão vendo ao longo do percurso. Então, os bicos, ele faz o processo, anda de novo, para de novo. Então, a gente aumentou a concentração de cloro, já que o tempo era pequeno. Uma coisa que também chamou atenção para nós, que a gente conheceu através das análises com DNA, que a gente viu que nos bicos do último enxágue e nas tiras de PVC, que vocês devem conseguir ver, está um pouquinho escuro, mas acredito que vocês talvez consigam, tem as tiras que separam cada um desses tanques, tá? A gente abriu na máquina, a gente começou a dar uma olhada com mais atenção, a gente viu que essas tiras começavam a ter presenças de fungo ali dentro dessa máquina.
E no swab que a gente fez nos bicos, o último enxágue, a gente identificou que também a gente tinha uma presença de micro-organismos que não deveria estar ali por ser bicos que passam produtos com sanitizantes, né? A gente acreditava que não precisaria, não deveria ter essa contagem ali. Então, a gente também falou com a produção que nós queríamos fazer um teste de passar álcool ali no Colorado todos os dias antes de começar a produção nesses bicos, né? Então, o operador sobe em cima da máquina, tira a tampa e passa a espuma nesses bicos nessa parte final. O bom seria a gente poder passar em toda a máquina, mas a máquina é grande, então ia demandar muito tempo para passar essa espuma e enxaguar. Então, a gente focou nesse ponto onde a gente identificou a contaminação. Então, a gente também faz troca bem constante dessas cortinas, porque elas servem para fazer com que o produto o garrafão que está na parte suja, cria uma atmosfera de vapor ali dentro do calor. E isso vai andando dentro da máquina. Então, como ela não é separado, o garrafão não mergulha como um lavador de vidro, que tem um pouco mais separado os tanques, ela fica aberta horizontalmente, as cortinas servem para dar uma separada nisso. Então, com o tempo, elas começavam a formar fungo. E como o garrafão vai passando para essas cortinas, a parte externa vai tendo contato, os próprios cestos, a gente viu que a gente teria que trocar essas cortinas mais frequentes. Então, um treinamento com o operador, para que quando comece trocar com uma certa frequência, e se começar a verificar a formação de fungo antes do previsto, que já faça a troca também. Outra questão bastante interessante é a questão de limpeza ácida, né? A limpeza ácida a gente tinha antes uma vez por ano, e a gente identificou que a limpeza ácida era importante a gente aumentar essa frequência. Por quê? O cloro ele deixa muita incrustação dentro da máquina, principalmente nesse tanque. E a incrustação é um meio para que o micro-organismo fique aderido nessa parede áspera e dificulte, mantenha um ambiente com mais contaminação. Então, a gente também começou a fazer essa limpeza cada 2 meses, com produto ácido, deixar ela limpinha, brilhando, sem nenhum problema de incrustação, e volta a fazer de novo. Então, aí entra novamente. A gente tem que ter ajuda da produção, ou seja, isso vai gerar 1 dia e meio da linha, tem que estar fazendo esse processo, tem que reapertar todos esses parafusos, porque o ácido acaba afrouxando isso daí devido ao poder dele. Então, tem que programar com o PCP, uma sexta-feira ou um sábado, vai gerar uma hora extra. Então, limpar isso daí. Aí a gente viu que essa limpeza, até nas nossas análises internas, se a gente encontrava uma certa contagem no garrafão final, que a gente sabe que é muito difícil ter um garrafão estéril, uma embalagem, ela vai ter um nível de contaminação dentro que tu identifica como aceitável. Aí diminuía sempre após a limpeza. Então, a gente via que a gente fazia limpeza ácida, e naquela semana posterior, a gente via uma diminuição bem interessante nos garrafões finais. Em relação à disseminação dos resultados, até já falei um pouco antes, que a facilidade de apresentação é muito bom, né? Tu tem algo que eu não comentei antes, que é muito interessante. Se eu entrar agora, se eu parar a apresentação, entrar lá no caminho que está na minha plataforma, que a Neoprospecta tem para mim, vai estar todos os meus resultados salvos. Então, eu entro lá, eu posso acessar, quero ver qual que foi mesmo que eu encontrei lá no tanque de armazenamento. Eu entro lá, vai ter todas as minhas análises. O que eu encontrei lá no garrafão final? Eu entro lá, ele vai estar lá disponível. Então, ele fica salvo ali, não preciso ficar puxando laudos, puxando e-mail, eu consigo acessar online a plataforma de onde é que eu estiver. Isso também é bastante interessante, né? Desenvolvimento da produção a gente já comentou, e questão de novas demandas, aqui também, né, um item interessante, que depois que a gente tinha feito esse trabalho, que a linha já estava funcionando com essa nova conformação, a gente também teve uma situação bastante interessante, que a gente também usou a plataforma para isso. Ou seja, os garrafões, como eles vêm, são retornáveis, a gente tem os garrafões novos que a gente dispõe no mercado, tem uma batelada de teste que a gente faz para poder garantir que o garrafão entre dentro da FRUC, mas o garrafão que retorna, a gente viu que tinha alguns garrafões que começou a aumentar a quantia com um gargalo, com uma mancha, como se ele tivesse uma incrustação. Quem olhasse no primeiro momento parecia uma incrustação naquele garrafão. Então, a gente começou a ficar dúvida, aí, vamos botar esse garrafão no processo ou vou descartar ele? Se eu descartar, eu vou ter um grande custo, porque começou a aumentar muito essa questão desses garrafões vindo do mercado, porque a gente pega garrafão de outras empresas, são embalagens retornáveis. Então, como dar uma certeza para a produção? Porque a produção também joga para ti, ela tem que ter essa informação. Eu posso produzir com esse garrafão ou não? Se eu não posso, vai gerar um custo X, porque eu vou ter que descartar. Por que eu vou ter que descartar, né? Então, a gente pegou essas amostras, fizemos swab no gargalo, antes dele, entrar na máquina, e após a máquina, também no gargalo, para ver se nessa parte onde tinha essa questão visual um pouco mais feia, se a gente tinha uma aderência de micro-organismo maior, por ele estar um pouco mais ácido.
E a gente viu que na análise não aconteceu, que não teve um problema de quanto à questão microbiológica, ela higienizou conforme as outras análises que a gente tinha. Então, a gente também pode passar, você pode usar o garrafão. Na questão microbiológica, está bem tranquilo, a gente fez mais análise e não vimos isso. Na questão visual, se não querem usar, daí sim, a gente pode estar valendo não usar por não ter um garrafão com aquela mancha no gargalo. Mas na questão microbiológica, o laboratório, como controle de qualidade, pode dizer, pode usar o garrafão que ele está liberado. Então, a gente também consegue usar para outras demandas que vão surgindo ao longo do tempo. Pessoal, eu acho que até a gente passou um pouquinho já do tempo, né? Essa aqui, vocês vão, acho que enxergar daqui a pouquinho o último slide aqui, onde eu tenho também os meus contatos, que a gente vai depois agora entrar para a questão das perguntas, e caso vocês tenham alguma questão que queiram comentar comigo também, tem aqui no LinkedIn, meu e-mail, Skype também, podem me conectar, que a gente pode ir conversando também. Então, tá, Jason, muito obrigada pela apresentação, foi uma apresentação muito interessante, acho que as pessoas que estão assistindo também devem ter gostado. Agora a gente vai iniciar a etapa das perguntas, né, como já tem um pouquinho mais de 1 hora, a gente vai reduzir o número de perguntas que a gente vai responder, mas mesmo assim, depois todas as perguntas vão ser respondidas e vão ser enviadas para as pessoas que se inscreveram no webinar, tá? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar, ela foi feita pela engenheira de alimentos da Fruto Companhia e Bebidas, tá? Então, assim, como é feito o controle de qualidade dos insumos e concentrados das bebidas? Alguma análise físico-química, além das microbiológicas, para serem feitas de modo a confirmar a qualidade do concentrado no momento do recebimento? Uhum. Assim, primeiramente, eu só queria colocar um pouquinho a experiência da Neoprospecta com esses produtos, né, com os insumos e com os concentrados, não só para a indústria de bebidas, mas como a indústria de alimentos como um todo, né. A gente vem trabalhando bastante com esse produto, principalmente em projetos de rastreabilidade, onde a gente analisa diferentes etapas do processo. E um desses pontos também são insumos, né, matérias-primas, e o que a gente vem observando nessas análises em diversas indústrias, né, em diversos segmentos da indústria de alimento, é que, apesar do fornecedor garantir a qualidade do produto que ele fornece para as empresas, a gente tem observado que esses produtos, eles apresentam uma carga microbiológica alta, né. E é importante, porque dependendo da etapa do processo, onde esses insumos eles vão ser adicionados ao produto, ele pode impactar diretamente a qualidade do produto, né? A gente já fez análise, que a gente observa nesse processo de rastreabilidade, que o produto, ele está com uma baixa carga microbiológica, e o processo de pasteurização, ou o processo de esterilização, ele é muito eficiente, mas após a adição desses insumos, é incorporada uma carga microbiológica muito alta, né? E como já passou pelo processo de esterilização e de pasteurização, não tem muito o que fazer, né? Então, você acaba comprometendo o seu produto final, utilizando insumos e produtos concentrados de baixa qualidade. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com monitoramento dessa parte específica da produção, né? Com insumos e concentrados. Bom, respondendo então a pergunta que foi enviado, é bem interessante essa pergunta, né? A gente falou bastante de água, né? Mas no aspecto de controle de qualidade em geral, a FRUC, a gente faz bastante análise nos concentrados. Todas as matérias-primas que chegam na FRUC tem uma análise, seja ela desde uma sensorial até uma análise mais complexa, tá? Em geral, o que a gente faz em concentrados, desde análise sensorial, que é a primeira coisa que nós fizemos, então a gente faz uma reconstituição disso com uma concentração que o analista consiga degustar, visualizar aquele produto, né, e consiga dar, porque ele está muito concentrado, então não tem como a pessoa fazer uma sensorial direto nesse concentrado. A partir dali, dependendo do tipo de concentrado, a gente faz surgir análises diferentes, mas em geral a gente faz análise algumas simples, como a questão de
de pH, densidade, índice de refração, partículas de óleo, cor, né? Então, a partícula de óleo é algo bastante interessante que a gente faz, eu já venho fazendo faz acho que uns 3 anos isso. Então, é bastante interessante para ver a questão de como aquele concentrado, o tempo que ele ficou, para ver uma correta miscigenação dos constituintes dele. Então, se a empresa que vai fazer o concentrado ficar tempo demais nessa agitação, ou tempo menor, a gente vai ter, quando tem a presença de óleo, tem uma partícula que vai ficar sobrenadente do produto. Então, a gente faz no microscópio essa análise da partícula do óleo para poder também tentar ver se ela está no tamanho que a gente entende como adequado, nossa especificação. Se ela não está, a gente vai gerar um relatório de conformidade e vai conversar com o fornecedor. Porque se essa partícula depois vai ficar em cima da bombona, quando ela for usada no produto, esse produto ele tem presença de oxigênio, ele vai oxidar esse óleo com o tempo e ao longo dos dias pode gerar uma alteração de odor no produto. Então, isso é importante, bastante interessante, a questão da partícula do óleo, além das análises mais convencionais de qualidade mesmo desse produto. Mesmo a gente tendo fornecedores qualificados que a gente confia, a gente também faz aqui no recebimento, porque tem o transporte, tem o tempo de armazenamento, tem calor, tem produtos que são sensíveis a alterações de temperatura, então a gente faz isso, guarda uma contramostra de cada um desses insumos, caso a gente precise vir retirar essa amostra, depois a gente tem nosso banco, a gente tira uma foto dessa imagem, uma foto desse produto quando ele chega aqui também, dessa amostra, porque a alteração de cor, quando é produtos com muito constituinte natural, ele pode alterar ao longo do tempo, então a gente tira uma foto e salva para ver, conforme foi essa alteração, se ele está ocorrendo, além da gente já conhecer a alteração que é possível ocorrer no produto. Ok. Agora a gente vai fazer uma segunda e última pergunta, para depois a gente finalizar o nosso webinar, tá? A Ana Paula, ela é microbiologista da Duas Rodas, e a pergunta dela é: qual o micro-organismo deteriorante que causa maior impacto na indústria de bebidas? Bactérias láticas ou leveduras? Quais as principais fontes de contaminação e quais as principais formas de controle? O que a gente vê é que bactérias láticas e leveduras são itens de controle nosso, eu acho que de todas as empresas de bebidas também controlam, são itens críticos para o processo. No nosso entendimento, leveduras são o principal fator que a gente tem mais atenção, porque em produtos onde se tem, como eu comentei, a questão de mais constituintes naturais e mais suco, pode ocorrer uma formação dele fermentar mesmo, e gerar a garrafa, ficar um balão, para ela vai gerar gás, e a pessoa vai abrir e vai dar aquele barulhinho característico do CO2 que é formado. Então, a levedura a gente entende como sendo o principal, e a questão dos fungos também, como a gente falou, em torno da água, que a gente comentou ali também no refrigerante, porque ele gera uma alteração visível, né? Como a gente qual é a principal fonte disso, a gente entende como sendo muito a manipulação, né? Embalagens também, elas são muito tranquilo contra esse tipo de coisa, mas às vezes uma contaminação pontual, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos, como às vezes pode ter uma sala de invase muito bem limpa, climatizada, bonitinha, mas lá onde a garrafa passa a copa da enchedora, ela vai descer para pegar a tampa, às vezes você pode ter uma condensação de água naquela enchedora, uma gotícula que fica presa na estrutura metálica, no inox. E aquilo ali aquela gotinha vai se formando, vai aumentando, a hora cai uma gota, a hora cai outra gota, e está em contato com o ar, e essa pequena gotinha às vezes pode estar contaminada. E como essa garrafa, se for no circuito dela passar por baixo desse ponto, e enquanto ela, antes de pegar a tampa, por exemplo, e cair uma gota dentro desse produto, ele vai contaminar aquela garrafa, e não as outras que passaram, as outras 24 mil garrafas passaram numa hora. Então, a gente vê que pode ocorrer uma contaminação pontual. A gente entende que tem, sim, o controle que é necessário fazer em todas as matérias-primas, mas ainda a gente tem que ter um olho bastante grande em relação ao controle da produção, a mão do manipulador, a higienização da sala, a questão das garrafas, quando uma garrafa sai aberta, sem a tampa, o que o operador vai fazer com aquela garrafa? Ele vai botar no processo de novo, ele vai descartar, qual vai ser a atuação dele, onde ele vai pegar, porque isso pode ocorrer uma contaminação pontual. A gente nunca teve problemas em grande escala de contaminação. Tá, muito obrigada, Jason. Chegou mais uma pergunta aqui e a gente vai responder essa última pergunta e depois a gente vai finalizar o nosso webinar, tá? Então, a Cris Magalhães, ela perguntou assim, gostaria de saber
se para análise da neoprospecta é realizada a incubação da amostra de alimento ou água. Temos certeza que a análise é feita em cima de células viáveis? Como é expressa essa quantidade encontrada? Em análise de microbiologia comum, geralmente recebemos como UFC por ml, por exemplo. Então, assim, Cris, as análises da neoprospecta, elas são realizadas tanto utilizando um pré-enriquecimento, quanto fazendo uma análise direta. Isso vai depender muito de qual é a abordagem e de quais são os objetivos dessa análise, né? Quando a gente fala do segmento de alimentos, a viabilidade celular, ela é muito importante, né? Então, hoje, a gente aqui na empresa, a gente tem alguns projetos para tentar conciliar uma análise direta, sem enriquecimento e viabilidade celular. Esse projeto, ele ainda está em fase de desenvolvimento, e por isso, quando a viabilidade celular é importante, a gente trabalha com pré-enriquecimento da amostra. Para as análises de água, a gente trabalha principalmente com o processo de filtração, né? Então, nesse processo de filtração, a gente, de uma certa forma, vai conseguir analisar somente as células viáveis que vão ficar presas no filtro, né? Todo o DNA exposto, ele vai passar pelo filtro e a gente vai analisar somente as células viáveis. A forma como esses resultados eles são visualizados, hoje a gente entrega esse resultado por sequências de DNA, né? A gente também tem um outro projeto aqui dentro da empresa que está em processo de desenvolvimento, que é fazer essa correlação entre unidades formadoras de colônia e sequência de DNA, porque a gente sabe o quão importante é essa informação, principalmente porque a legislação utiliza essa unidade, né, para a contagem de micro-organismos, mas hoje a gente consegue entregar um resultado em sequências de DNA, né? Mas mesmo a gente não existindo ainda essa correlação entre unidades formadoras de colônia e sequências de DNA, a gente consegue realizar diversas intervenções com relação ao resultado, né? A gente sabe quem são os micro-organismos que estão presentes, a gente tem um quantitativo, a gente tem uma comparação entre as amostras que foram analisadas, né? A gente espera que esses projetos eles finalizem o quanto antes, e assim que finalizados, a gente vai conseguir ter essa correlação entre unidades formadoras de colônia e sequências de DNA. Então, assim, essa foi a última pergunta, tá? Eu queria novamente agradecer o Jason por ter aceito o convite e por ter participado com a gente desse webinar. Muito obrigada, Jason. Eu agradeço o convite. Eu gostaria também de agradecer também a disponibilidade, o interesse das pessoas que ficaram com a gente durante o webinar, e avisar que o restante das perguntas a gente vai enviar por e-mail, e todas as perguntas vão ser respondidas. Então, eu gostaria de desejar um bom dia a todos, e até o próximo webinar da Neoprospecta. Obrigada.